O dado que eu tenho aqui é do Disque 100, é um serviço oficial do Brasil e ele reúne denúncias sobre violação aos direitos humanos. Sim. Então, se alguém entende que uma pessoa está tendo o seu direito violado, ela entra em contato e faz a denúncia. O dado que chama a atenção é que, em relação ao 2023, ao ano de 2023, houve um aumento no número de denúncias ano passado. Foram 657 mil denúncias, um aumento de 22,6% em relação ao ano anterior. Ou seja, mais pessoas estão conhecendo o serviço, mais pessoas estão denunciando, mais casos estão acontecendo. Esse último dado é que é o perigoso. Dos dados acontecendo. Dos dados né? acontecendo. E dos grupos mais afetados, pela ordem, criança e adolescente, isso é notório, né? A gente anda na rua, a gente vê como o direito da criança é violado todo dia. Em segundo lugar, os idosos. E em terceiro, as mulheres. Ou seja, os idosos fazem parte de um grupo que é muito atacado nesse país. E eu queria que você falasse um pouco como advogado, um cara que ouve as pessoas há tantos anos, os idosos, a terceira idade. Quais são os tipos de ataques e violações que mais acontecem com eles? Daniel, mas olha, antes de responder essa pergunta, olha só, na imprensa, e você é da imprensa, trabalhou muito com jornalismo, qual desses é o que mais aparece nos noticiários? Dos três grupos? Eu acho que fala muito do caso da mulher de feminicídio, E é o terceiro. muito forte. E é o terceiro, das denúncias. Das denúncias. Olha só. Falo muito de criança também. E o idoso já está ali em segundo. Eu me arrisco a dizer que nos próximos 10 anos, Daniel, é capaz do idoso ultrapassar a criança. Por quê? Não só pela questão da natalidade. Com a população está envelhecendo muito, então também nascendo pouco. Então, eu creio que com a divulgação mais ainda dos dados, se nós fôssemos apurar realmente o que tem acontecido, talvez até seja quase maior, igual. Hein? Só pontuar uma coisa interessante que você está chamando a atenção. Que o crime contra a mulher, quando ele vai para o noticiário, é porque algo está acontecendo de ruim. E aí nós temos os casos de feminicídio, mulheres que perdem as vidas, sofrem tentativa de assassinato. Isso é muito comum nessas relações de violência doméstica, e o Brasil é um país terrível para isso. A criança e adolescente, quando o caso é ruim e vira notícia ruim, tem abuso, tem abandono, tem criança sendo explorada. Né? E o idoso, geralmente, ele é vítima de um golpe financeiro. É isso que acontece com o idoso? É uma das coisas que acontece, né? Mas acontece também muito a questão da alienação até psicológica, assim, o impacto nessa questão financeira. Você vai ver que parte dela tem a ver com a dilapidação patrimonial não só na família dos filhos e golpes, né? Vamos dividir em dois assuntos. Hoje a maior parte do aumento da dívida dos idosos, né, nos seus contra-cheques, tem a ver com ajudar os filhos, pressão de familiar. Para poder ajudá-lo. Isso aqui é interessante, porque na pesquisa que a gente teve acesso do Disque 100, o perfil da pessoa que comete o abuso, que vai contra o direito, é alguém conhecido, e geralmente o abuso ou a violação do direito acontece dentro da casa da pessoa. Então nós estamos falando de crimes, entre aspas, familiares. Pessoas conhecidas cometendo crime. É exatamente o que acontece que você vê no dia a dia do trabalho. Isso, exatamente. E é feito, como é feito isso? Com pressões psicológicas, muitas vezes. Ou até mesmo utilizando de meios ardilosos, vamos colocar assim. Me empresta uma procuração aqui para tal coisa, vai lá e contrai você próprio empréstimo, entendeu? Iludir. E muitas vezes o idoso, ele acaba sendo vítima, né, dos seus próprios filhos, né, de algumas coisas, sendo induzido. Muitas vezes eu sinto, Daniel, que eles até sabem o que está acontecendo, mas para não criar um problema familiar maior, ele fecha os olhos para algumas verdades, ele não quer ver a verdade ali. Muitas vezes isso é preocupante. Então, assim, parte desses casos que eu vi é sempre a questão de empréstimos contraídos com consentimento, forçado ou não, ou escondidos, ou golpes, né? Também, paralelo a isso, tem muito golpe. Aí já é fora da questão da família. O idoso denuncia quando? Quando o outro para de pagar? Não, algumas vezes. Normalmente,
Quando ele não sabe é quando ele fica sabendo, Uhum. né? Seja Quando ele onde descobre for, o quando golpe. ele descobre ou o golpe, ou seja do filho ou seja de outrem, vamos colocar assim. Esse é um. O outro é quando há alguma briga familiar, que não tem nada a ver, agora eu vou parar. Vou secar a fonte, como se fosse assim. Algum dissabor que ele teve com o filho. Sim. Né? Então, os motivos, pelo menos os que eu tenho conhecimento de alguns clientes meus que me ligam pedindo algum conselho, o que fazer, e é muito difícil. Como é que você demanda conta do seu filho? Sim. Então, muitas questões, que é o que o escritório sempre se pauta, e a gente estava conversando um pouquinho antes, é que nem tudo se resolve na justiça. Uhum. Esse é o típico caso que, se eu levar para a justiça, eu vou aumentar o problema. Imagina um pai demandar contra o filho. Sim. Você acha que isso vai causar um dano emocional na família e vai tirar a paz que vai perpetuar Às vezes ao longo dos irreparável, anos? É irreparável. Então, há situações que a mediação, aí é isso que eu pauto, sempre a atividade, a advocacia extrajudicial e essa mediativa, e usando os princípios que muito vocês pregam, a gente usar os princípios milenares que estão aí, que funcionam, é para poder manter pelo menos uma harmonia na família, pelo menos mínima, né? Vamos colocar uma convivência harmônica, porque a demanda judicial, vou processar um filho, acaba com qualquer... E normalmente acontece. Você vê casos como o Cid Moreira. Vamos pegar um exemplo aqui que estava muito bom. Teve questões que levaram a interdição e deserção. Enquanto toda a imprensa focava na questão do que os filhos poderiam fazer, muitas vezes o meu foco é, como é que alguém deserda filho também? O que os filhos fizeram? Eu me pauto muito no que motiva as pessoas a chegarem a esse ponto, dentro da sua própria família, de enganar um ao outro e tudo mais. Então, esse estudo você tem que ter essa cautela antes de sair, né, prestando algum tipo de serviço ou orientação jurídica, né? Então, tem que conversar um pouco, você tem que entender um pouco mais a raiz do problema, no que essas questões familiares. Quanto a golpe, não tem muito o que conversar, é fácil. Claro. Você vai lá, denuncia, vai na delegacia, só que você não recupera quando é golpe muito digital. Difícil. Muito difícil. Mas você vai ver que é sempre questões que envolvam a emoção. Isso é verdade. Falando de golpe financeiro, se a gente trouxer para um outro campo, as pessoas que caem em pirâmide, em promessa de 8%, 12%, enfim, a pessoa caiu no golpe, dificilmente ela recupera o dinheiro, porque esse dinheiro some. Então, quando o idoso cai num golpe financeiro de alguém da família, dificilmente ele vai conseguir meios de recuperar o dinheiro. A pergunta é, você, Thiago Barbosa, como um especialista nessa área do direito, o que os idosos precisam fazer, quais os pontos eles precisam estar atentos para evitar que a situação acabe num prejuízo e num desrespeito aos direitos dele? Primeiro, procurar a gente antes de tomar qualquer decisão, seja para fazer ajudar de alguma forma, quanto depois que descobre o dano. Você tem que primeiro trabalhar de forma preventiva para evitar remediar. Né? Quando eu digo isso, porque uma vez que o dano está instaurado, né, aconteceu, você descobriu que o filho fez alguma coisa. Qual dica que eu posso dar? Entra na justiça ou esquece.